Vamos lá, então. Aqui, vai ficar melhor de se entender aqui, porque está desenhado. O irmão Alexandre acabou de falar aí nos 5 reinos, e aqui era o próximo slide. Vejo que és profeta, irmão. Ô, glória. Está dizendo aqui, ó. Está dizendo aqui, ó. A besta, reino que viste, era, já reinou. Está bem claro aqui, né? Estou botando já a interpretação no meio do texto. E já não é, não reinando no momento. Pensa que você viu, não é essa que está reinando no momento. Todavia está subido o abismo, mas para a reinar, e vai à perdição. Então está aqui a estátua, né, aqui do lado, com a cabeça de ouro, que era a Babilônia, aqui o peito e braço de prata, que era a Medopérsia, e as pernas, o ventre de bronze, e as coxas, que era a Grécia, e aqui ele vai dizer, ó, 5 reinos já caíram. Que 5 são esses se a gente aqui só está vendo uma estátua apresentando 4? Porque aqui, para Daniel, Deus mostrou da onde Daniel estava para frente. Da onde Daniel estava, do reino da Babilônia até o fim. Mas para João, Deus descortinou todos os reinos que já foram contra o povo dele. Então começa lá no Egito, que o Egito escravizou os judeus por 400 anos. Um reino. Depois vem a Síria, que escravizou também o povo de Deus, não lembro por quanto tempo. Né? Invadiu e levou, lembra quanto tempo, irmão Alexandre? Foi em 722 a.C., né? A invasão Sim. da Síria. 722 a.C., e foi profetizado, lá no livro de Isaías, Isaías profetizou que em 65 anos, Deus ia fazer a Síria levar as 10 tribos do norte, eles não iam ser mais povo. Aí 65 anos depois aconteceu isso, ou seja, em 722 anos antes de Cristo, foram levadas as 10 tribos, ficou só a tribo de Judá, e no ano de, deixa eu ver, da Babilônia, no ano de 530 e pouco, parece que é 500 e pouco, que o reino de Judá foi levado. Então já a Síria também foi um desses impérios que está contado nos 5 que já caíram. Então foi, ó, Egito, Assíria, Babilônia já começa aqui, né, com a cabeça de ouro, Medopérsia os braços, a Grécia com o ventre e as pernas. São 5. Esses 5 já caíram. Por quê? Porque o 6º reino era Roma, que João estava inserido. João estava inserido no 6º reino. Mas aqui, nesse 6º reino, que está aqui simbolizado com esse Coliseu, o anjo está dizendo para ele assim, ó, o império que você viu é um dos que estão lá atrás. Ou é Egito, ou é Assíria, ou é Babilônia, ou é Medopérsia, ou é Grécia. Porque já passou. O que você está agora, representando aqui pelo Coliseu, que é o não é, que é um existe, não é esse. Esse não é o reino que vai voltar. Mas terá um reino que aparecerá. Esse reino que já foi antes de Roma, ele vai voltar depois de Roma e vai durar pouco. Então tá aqui, ó. 5 já caíram, passado. 1 existe, que aqui não é presente para João. E aparecerá, que é durar pouco, que é o futuro. Tá? Que ainda é futuro também para nós. Então aqui o texto está bem claro em tirar Roma da profecia do fim. Infelizmente, por causa de algumas animosidades entre nós protestantes e a Igreja Católica Apostólica Romana, fica essa direção de jogar para a Igreja Católica algo que não é deles. Não é deles que a Bíblia está falando. A Bíblia está passando no Oriente Médio. Toda a Bíblia passa no Oriente Médio. Inclusive, o Império Romano, quando está descrevendo na própria Bíblia, é lá no Oriente Médio. A Bíblia não tem nenhum peso, como diz assim, peso sobre Nínive, peso sobre a Babilônia, peso que é uma profecia de condenação, de julgamento de Deus. Não tem sobre Roma. Você não vai ver isso. Você vai ver sobre a Arábia, sobre Temã,
sobre vários países no Oriente Médio. Não tem uma profecia dizendo, profetiza contra Roma. Não é, irmão Alexandre? Realmente. E outra coisa, irmão Jean, ligando uma explicação que você fez com essa de agora da questão do quarto reino, você percebe que as pernas procedem do bronze, já divididas. E quando a gente vai entender essa questão geográfica, como você falou, a Turquia, Irã, que é a Pérsia, e a Grécia, que era a antiga Macedônia, você vê que todos estão na região norte. E de onde é que vem o anticristo? Do norte. Mas você vê a parte de baixo, que é a região sul, que vai ter uma guerra entre o norte e o sul, você vê que era justamente uma das duas forças que restou do Império Grego. A parte onde está o Egito e toda a região ao redor do Egito. E a parte norte, a parte que era a antiga Macedônia, a atual Turquia, e toda a região que abarcava ao redor da Turquia, que antigamente era Macedônia. Isso aí, muito boa lembrança. Exatamente. A gente tem que entender que, eu não sei se está aqui nesse slide meu aqui, mas a profecia de Daniel 8... Sim? Eu vou só pegar uma coisa aqui, continua aí a live, que eu vou só pegar já que eu volto, viu? Ok, fica à vontade. A profecia de Daniel 8, ela para justamente no reino da Grécia. E depois ele dá um salto para o reino do fim. Observe lá, Daniel 8, Daniel 11, ele vai falando, Daniel 9, vai falando até chegar ao reino da Grécia e depois dá um salto já falando do chifre pequeno. O chifre pequeno não é Roma. O chifre pequeno é o reino do fim, é o anticristo. Então ele já dá um salto direto para o fim. E ele faz isso várias e várias vezes. A explicação do anjo, Apocalipse 17, 9. Aqui o sentido que tem sabedoria. As 7 cabeças são 7 montes, sobre os quais a mulher está assentada. O que significa monte? Isso daqui tem bastante atenção, porque a palavra ela vai nos apontar, muitos vão pensar que monte é um monte físico, que é, vou tirar a imagem aqui, que é um monte de montanha. A palavra não está, monte em profecia é reino. Monte em profecia significa reino. Então, não está falando de algumas traduções colocam colina, e aí dificulta um pouco o entendimento, porque vai jogar para colinas de alguma cidade. De Roma, que tem 7 colinas, mas já fazia no estudo, não é só Roma que tem 7 montes. A cidade de Meca também tem 7 montes. A cidade de Rio de Janeiro também tem 7 montes. E a cidade de Jerusalém também tem 7 montes. Então, que é a cidade de Roma e por que tem que se interpretar monte como montanha de areia? Em Apocalipse, esses montes são os 7 reinos, que são eles: Egito, Assíria, Babilônia, Medo-Pérsia, Grécia, Roma e o reino do fim, o último reino. São os 7 montes. Então, a gente precisa entender os símbolos bíblicos, senão a gente não vai conseguir entender a Bíblia. A Bíblia não está falando de montanhas. Então, 5 montanhas caíram. Quais foram as 5 montanhas de Roma que caíram? Porque o texto está dizendo, 5 já caíram. Né? Lá no, acho que é em Apocalipse 19, não sei se é o 8, Apocalipse 17, não sei se é o versículo 8, diz que 5 já caíram. Aquela slide anterior que a gente estava lendo. Então, vai dizer então que 5 montes de Roma sofreu um terremoto e caiu? Como? Aliás, Apocalipse 17. 17, né? Qual é o versículo? Pode ler para mim? Confirmar aqui agora.
Será que... versículo 8, 10. É o 10. Versículo 10. 10. Lê aí para mim, por favor. E são também 7 reis, 5 já caíram, e um já é. O outro ainda não é vindo, e quando vier, convém que dure um pouco de tempo. Aí, o próprio anjo está dizendo, eles são também 5 reis, porque monte fala de reino. Nós vamos ver aqui nesses textos que eu estou botando aqui, que montes em profecia significa reino, e eles também são os 5 reis. E o outro que vai vir vai durar pouco tempo. Sim? Mas é tipo assim, é como se Deus estivesse falando dando a revelação para João, estava falando assim, João, Deus permitiu ao diabo formar um reino de até 7 cabeças. E o máximo que ela vai é até o 8º. Só que o 8º já é das 7 cabeças. Já vai subir dessas 7 cabeças, que no caso é o anticristo. Aí vai se tornar um 8º por causa disso. Não é porque vai vir depois um outro reino. Então, Deus permitiu ele só fazer até essa totalidade de reinos, que é inclusive o 7 é o número da perfeição de Deus. E número 7 você vai ver em várias partes do Apocalipse. 7 igrejas, 7 espíritos, 7 trombetas, vários 7, né? Então, Deus também permitiu ao diabo fazer um reino com essa magnitude, até esse cumprimento. Depois disso, ele vai ser destruído. É o tempo do cumprimento das coisas de Deus. 7 dias da criação para entrar no milênio. Exatamente. E vamos ver aqui na palavra que monte significa reino. Olha só. Mas a pedra que feriu a estátua se tornou de monte. Que pedra é essa? A pedra que bateu na estátua, nos pés da estátua, que é Jesus Cristo, a volta de Jesus. Essa pedra significa a volta de Jesus. Então, quando ele bate na estátua, né? Nos pés da estátua, que é... Como? Não é Pedro, né? Não é Pedro. Essa pedra aqui é Jesus. E a outra também, né? Então, a pedra que feriu a estátua se tornou um grande monte. Ou seja, um grande reino, é o reino milenar de Jesus na terra. E encheu toda a terra. Daniel 2:35. Né? Esse monte está aqui, o reino milenar. Olha o que Obadias 1:21 diz. E subirão salvadores ao monte Sião, para julgarem o monte de Esaú. E o reino será do Senhor. Ué, vai julgar o monte? Vai julgar a areia dos outros? Pastor Jean? Sim? A irmã Maria de Fátima Fonseca está falando com você aí. Maria. Falando que o áudio está um pouco ruído, né? Ainda continua ainda? Aqui para mim tá assim, um pouco assim de delay, né, e tal, só isso. Mas está com ruído, alguma coisa? Está saindo ruim? Dá um feedback para a gente aí, pessoal aí. Porque às vezes a internet dá uma oscilada, né? Porque aqui para mim tá dando só aquele delay. É por causa do delay dá tipo uma travadinha, mas segue, eu te escuto. Tá bom aí, irmão Paulo Sérgio? O Paulo Sérgio está dizendo que está bom aqui para ele. Deve ter sido alguma oscilação da internet. Então vamos continuar aqui, ó. O Monte Sião, subirão salvadores ao Monte Sião para julgarem o monte de Esaú. Aqui está dizendo que vai subir ao reino de Deus para julgar o reino de Esaú. Esaú era Edom. Esaú é irmão de Jacó, irmão gêmeo de Jacó, né? E ele deu linhagem aos árabes. E Jacó deu linhagem aos israelitas, as 12 tribos. Então, aqui está dizendo que quem tiver no povo de Deus, simbolizado aqui como Israel, ou Monte Sião, vai julgar o povo de Esaú, o reino de Esaú. Porque ninguém vai julgar um monte de areia, né? Então, monte em profecia, reino. Aqui Isaías, ó. Acontecerá nos últimos dias que se firmará o monte da casa do Senhor. Monte da casa? Uma areia dentro de casa? Seria isso? Não é, né? O monte da casa do Senhor,
e no cume dos montes se elevará por cima dos outeiros. Outeiros são reinos pequenos e monte é um reino grande, os reinos da terra. Então, aqui está dizendo que o monte do Senhor vai sobrepujar todos esses. E aqui, Jeremias 51, 25, falando assim, ó, eis-me aqui contra ti, ó monte destruidor. Ué, um monte destrói alguém? Um monte se joga em cima dos outros? Um monte dá soco nos outros? Um monte mata os outros? É isso? Não é, né, irmão? Então, aqui não é monte de montanha, não. Tem lógica nenhuma monte de assim. reino. Eu sou contra ti. Como? Não tem lógica nenhuma acreditar assim, que monte seria terra, né? No sentido. Não tem nada a ver. De montanha, né? E aí ele diz aqui, ó, eu sou contra ti, ó monte destruidor, diz o Senhor, que destróis toda a terra. Era o reino que estava acontecendo naquela época que destruía toda a terra. Era, se eu não me engano, aqui é a Babilônia que está falando aqui, de Nabucodonosor, que invadia todas as terras e destruía. Esse era o monte que estava reinando na época. E aqui ele está dizendo que Deus é esse reino. Quer falar alguma coisa aí, irmão Alexandre? Assim, só para complementar, você vê que, como Deus pega, principalmente, ele quer colocar as figuras da Babilônia, da Pérsia e da Grécia no animal do tempo do fim, animal feroz, animal feio, né? Animal híbrido. Você vê que quando ele pega, por exemplo, a Babilônia, você acabou de falar que a destruição que a Babilônia causava, dominando as nações ao redor dela. É a mentalidade, porque a cabeça de ouro é a Babilônia, é a mentalidade do reino da besta, de conquistar, destruir, fazer tudo em pedaços, é o que o animal feroz vai fazer. Então você vê que a mentalidade desse reino é de destruir, conquistar e matar quem não tiver a sua submissão.